Vamos lá, as regras que você tem que seguir para fazer um bom trabalho nessa peça. Primeiro, uma boa análise, né? Você consegue observar que a gente tem um amassado, ele não está tão tensionado assim. Acredito que o trabalho vai desenvolver de uma maneira bacana, mas quando a gente chega lá mais próximo, olha a quantidade de riscos que tem aqui nessa peça. E esses riscos não saem. Não adianta lixar, você condena ainda mais aqui o para-choque e pouco menos polir. A gente pode até passar um thinner de limpeza para tirar o mais grosso. Às vezes foi uma raspada em outro carro que deixou um pouco de tinta, ou até mesmo em um muro que deixou ali um pouco de tinta. Você consegue fazer essa limpeza e isso minimiza a sujeira, mas não minimiza os riscos. Então, isso você tem que saber logo de cara, porque quando o cliente chega até você e quer fazer um para-choque como esse, você já tem que falar isso, cara. Eu até consigo arrancar o amassado, remover, só que dificilmente seria impossível só cromando novamente para você fazer com que essa parte fique, por exemplo, como essa daqui, que é um espelho. Falando em espelho, vamos lá para outra regra. Em uma lata comum, quando você risca a ferramenta lá embaixo, o que isso significa? Ó, mais ou menos isso daqui. Quando eu pego a ferramenta e passo ela aqui embaixo, colocando um pouco de força, automaticamente a gente consegue visualizar a ponta da ferramenta aparecendo aqui em cima. Você vai movimentando ela lá embaixo e vai visualizando aonde ela está. Isso faz com que você aumente a mira e erre menos. Quando você erra menos nesses primeiros impactos, melhor fica a granulação. Afinal, você consegue ter um controle ali da sensibilidade. No para-choque cromado, isso não acontece. Pô, Wallace, então como é que eu vou saber aonde eu estou batendo? Fica aí que você vai entender essa e outras sacadas para se utilizar nessa peça. Outra regra. Jamais bata com um pino de metal. Qualquer batida com uma ferramenta de metal, seja aqui, né, na parte de cima, para corrigir ali os pequenos pontos da granulação, ou até mesmo aqui na parte de baixo, vão fazer marcas no cromado que são quase impossíveis de serem removidas depois. Você pode utilizar uma técnica de colocar o tacho de ferro lá atrás e rebater, só que você precisa ter um alto controle e domínio dessa técnica para não marcar ainda mais. Olha, são regras básicas, mas se você acabar colocando os pés pelas mãos em algumas dessas etapas, você acaba condenando a peça, você acaba perdendo, principalmente nessa, né? Essa é a mais importante. Então você tem que substituir o pino de metal por um pino de PP, um pino de plástico, um pino de madeira, um pino de tecnil, seja qual material for, menos de metal. Assim você consegue corrigir essas pontas que vão ficar, né, que vão fazer com que a granulação, no caso do para-choque cromado, se conecte ali 100% com a granulação original dele. Falando de granulação, basicamente ela não existe. Para-choque cromado, ele é como um espelho. Granulação em para-choque cromado, ela só existe porque a gente vai fazer. Você vai ver que quando começa a levantar, esse não é um amassado que faz ploft. Não, é preciso ir conectando cada pequeno ponto dele aqui na lata. Os riscos vão atrapalhar um pouco, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível para que esse trabalho chegue próximo do alto nível ali na finalização.